Ô, Richard, é pecado um pastor se envolver na política? É pecado um pastor se candidatar? O pecado é errar o alvo, é fazer aquilo que não agrada a Deus. Deus levantou homens com dons chamados dons de governo. Na Bíblia nós temos, por exemplo, José, Daniel, como os grandes exemplos dessas pessoas. Assim, José, ele era um profeta, Daniel também era um profeta, mas tinham um dom de governar. Eles tinham ações governamentais que prosperaram nações. E eles não necessariamente eram líderes espirituais. As pessoas, às vezes, acham que colocar um pastor na Câmara dos Deputados vai resolver o problema, quando, na verdade, nós precisamos, de fato, encontrar homens e mulheres de Deus que têm o dom de governo, né, que têm o chamado para o governo e promovê-los e inseri-los nesses ambientes. Se essa pessoa, além disso, tiver o dom pastoral, não vejo problema algum, né? Agora, o que tem acontecido às vezes, que é muito ruim, é um pastor que não tem o dom de governo, não tem a vocação de gestão, mas por causa da visibilidade intrínseca do seu episcopado, ele se apropria disso para entrar nessas esferas políticas. Chegando lá, por não ter a habilidade adequada, às vezes comete erros, comete situações que aí sim vai dar um mau testemunho e aí vai ser um pecado. O pastor em si se candidatar não é pecado, mas quando ele faz isso sem a direção de Deus, ele vai trazer muita confusão, muita bagunça para ele, para a igreja que vai rescindir da ausência dele e da igreja de Cristo como um todo, porque quando um cristão cai, a mídia é sempre muito mais agressiva do que em relação a um laico ou de outra manifestação religiosa. Exatamente. Perguntaram ao Billy Graham, né? Não sei se você conhece essa história. Convidaram o Billy Graham para se candidatar à presidência dos Estados Unidos, com eleição praticamente garantida, tem muito apoio. E ele declinou do convite. Ele falou: olha, eu já sou embaixador do reino dos céus, maior título que eu tenho, representante de Deus. Ele não aceitou. Então, ele falou muito bem. É importante, quando a gente tem um propósito na vida, mais uma vez voltando ao propósito, se eu resolvi realmente seguir a Jesus, eu, por exemplo, depois que eu me aposentei, eu passei minha empresa dos meus filhos, meu propósito agora é trabalhar na obra de Deus. Eu estou buscando propósito para isso. Então, aí de repente fala assim: olha, você quer se candidatar, né? É preciso saber se aquilo é um chamado de Deus ou se é um chamado meu. O meu chamado, eu coloco isso no livro, é uma vocação. Eu preciso separar a vocação do chamado. Às vezes eu tenho uma vocação, mas aquilo não é um chamado. O chamado ele é diferente. Deus nos capacita para aquilo. Ele nos transborda. Então, será que Deus quer realmente que eu vá atuar na política, né? Isso que você falou, a gente precisa sempre apresentar a Deus esse propósito que nós temos. Esse propósito é contigo? Se for contigo, eu vou. Se eu tiver um propósito na minha vida e eu orar e Deus me der uma resposta que eu não tiver, eu preciso ter a convicção de Deus para ver se o propósito de Deus. Você gosta de... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.